Olá, tudo bem? A paz do Senhor para todos vocês que estão me ouvindo, né? Que estão me vendo aqui através desse vídeo. Hoje eu vim falar sobre algo assim muito interessante. Quero contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus, né? De começar, como que eu comecei, né? Um pouco assim de algumas experiências quando eu comecei a levar a palavra de Deus, né, de pregar o evangelho, de ir em vários lugares. Porém, antes eu quero ler para você aqui uma passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16. E ele vai dizendo assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pois então, essa passagem aqui, meus irmãos, é um verdadeiro ide para as nossas vidas. Porém, cumprir esse id, quando a gente está às vezes no começo, ele não é tão fácil assim, porque logo você começa a se deparar com guerras e guerras espirituais mesmo, que vem tentando, né, tentando até mesmo nos paralisar a nossa fé. Mas eu me lembro muito bem, meus irmãos, eu ainda congregava numa igrejinha pequena, né, onde tinha ali a nossa missionária, era a missionária Oscarina, ela ainda é viva até hoje. E eu lembro, meus irmãos, que eu e minha mãe, a gente começou na igreja, eu tinha 4 anos de idade, eu acho que eu já tinha uns 10, 12 anos mais ou menos, quando a gente tinha um culto, né? Tinha um culto marcado, um culto no lar. Quem já não viu falar sobre o famoso culto no lar? Pois então, nós tínhamos, minha mãe, ela ganhava muitas almas para Jesus, né? E tinha um casal que tinha acabado de se converter. E esse casal estava passando por um processo de libertação. Então, todas as vezes nos cultos, eles, como se diz, eles passavam por... Ela passava mal, ela vomitava, ela manifestava demônios e tudo mais. Mas um dia a gente pegou e marcou um culto, né, na casa dela, dessa irmã, mas o marido dela. E quando nós chegamos, nós tínhamos uma moto, né? E quando nós chegamos na igreja para buscar a nossa missionária, para poder ir até o culto, né? Que ela ia fazer o culto. Quando nós chegamos lá, ela falou assim: Olha, é o seguinte, minha mãe chama Maria. Olha, irmã Maria, eu não vou lá. Eu não vou lá no culto. Aí minha mãe olhou assim e falou assim: Mas como que a senhora não vai no culto? Já tá tudo programado, o pessoal tá esperando, vai ter muita gente lá. Como que a senhora não vai no culto? E a minha mãe ficou assustada na hora, eu fiquei também muito assustado na hora. E ela falou assim: Olha, eu estava orando e Deus falou para mim que não é eu que vou fazer esse culto, mas é vocês que vão lá fazer esse culto. Eu falei: Nós, minha mãe, como assim? Mas nós nunca tínhamos feito um culto no lar. Sozinho não, a gente sempre tava ali junto com ela, nos cultos nos lares, né? E nessa época Deus já me usava, né? Deus já tinha me entregado alguns dons e tudo mais. Porém, eu era ainda muito novo e a gente ainda estava começando, né, a aprender esse caminho de levar as coisas de Deus. Porém, sempre com a supervisão da nossa missionária. Só que nesse dia Deus falou para ela que ela não iria. Aí tá, minha mãe falou: Não, eu não vou não. Eu não vou de jeito nenhum. E a irmã Oscarina, né, a missionária Oscarina, ela pegou e falou assim: Bom, vocês que sabem. Deus falou que é você que vai lá fazer esse culto. E minha mãe pegou e falou: eu não vou não. Aí eu falei: Mãe, não sei, não, acho que não dá certo da gente ir não, porque eu também não,
eu tava com medo, né, de ir, chegar lá, aquele monte de gente, e a mulher tava passando por um processo de libertação. A mulher, qualquer oraçãozinha, ela manifestava demônios, né? Então pensa você nesse caso, né? Você, então, sei lá, é medo de bobeira mesmo, porque a palavra de Deus é bem clara. Em meu nome expulsarão demônios, né? Mas nós estávamos com esse medo, né, de, sei lá, chegar lá e não dar certo. Porém, a gente começou a ir embora para casa, a gente montou na moto e vamos embora. E quando a gente foi embora, a gente foi discutindo sobre isso. Não, nós vamos ou não vamos? Nós vamos ou não vamos? E o pessoal que tá lá esperando, como é que vai ser? Nossa, mãe, e agora? Como é que a gente vai fazer com o pessoal? E eu lembro que quando a gente foi conversando, a gente não percebeu. Quando nós paramos ali de discutir sobre esse assunto, que nós olhamos, a moto já estava parando na porta da casa da mulher. Nós literalmente fomos guiados pelo Espírito Santo para chegar ali na casa daquela mulher. E ali na casa daquela mulher, quando nós chegamos, nós falamos, uai, o que nós estamos fazendo aqui nessa casa? Né? Pensamos tipo assim, o que está acontecendo aqui? E eu lembro, meus irmãos, que nós ficamos muito assustados, mas nós entendemos ali que era o Espírito Santo que tinha guiado nós para ali. E já não tinha como recuar, porque estava cheio de pessoas ali na casa daquela mulher. E quando nós chegamos ali, muita gente, e a maioria não era convertido, muitos espíritas ali, porque antes ela era espírita, né? Então muitos espíritas estavam ali, pessoas que também não conheciam ainda, não aceitaram ainda Jesus, que não tinha religião também. E eu lembro que então minha mãe falou, o jeito agora, nós estamos aqui, nós já estava arrumado e tal, vamos entrar e ver o que Deus faz. E quando nós chegamos, nós pensamos, e agora? O que nós vamos fazer com aquele tanto de gente? Aí nós começamos a orar. O Espírito Santo tocou para a gente fazer a primeira oração. Quando nós começamos a fazer a primeira oração, meus irmãos, dito e feito, o que você acha que aconteceu? Pois então, o demônio manifestou na dona da casa. E ele manifestou e estava todo mundo de mãos dadas ali, naquele momento, uma oração que a gente estava fazendo de mãos dadas, iniciando aquele culto. E aquela mulher ficou possessa e ela começou a pôr a mão assim, começou a fazer aquela ânsia de vômito, aquela ânsia. E quando isso aconteceu, logo o marido dela, que estava do lado dela, o marido dela não manifestava assim. Ele começou também a passar mal e começou também a manifestar demônios. E ele põe a mão no peito e ele começou a ir para frente, para trás, para frente, para trás e falar, ai, tá doendo, e foi agachando. E naquela hora que a gente viu aquela situação, nós pensamos, e agora, Deus, o que nós vamos fazer? Aí Deus pegou e falou conosco assim, manda soltar as mãos. Aí nós pedimos para todo mundo soltar as mãos. Dessa hora em diante, meus irmãos, nós sentimos uma presença de Deus tão forte naquele lugar. E era tão nítido como ele falava comigo e ele falava com a minha mãe. E ele começou a falar para minha mãe tudo que era para nós fazer naquele culto. Aquela mulher, ela ficou manifestada lá quietinha. Nós não repreendemos ali o demônio dela naquele momento, tá? Não repreendemos ali naquele momento. Nós deixamos ela lá quietinha por enquanto. E enquanto isso, o Senhor falava assim, louva tal hino. E nós louvamos o hino assim, tal. Eu louvei um hino, louvei 2, né? Aqueles hinos assim, bem antigo. Renova-me, Senhor Jesus. Nós louvamos aquele, eu quero ser Senhor amado, como um vaso. Nós louvamos também, eu navegarei. Espírito, que desce como fogo santo.
E ali, meus irmãos, aquela casa começou a se encher do Espírito Santo, aquele lugar. Só de lembrar, sabe, me vem uma grande emoção de lembrar disso. E eu lembro, meus irmãos, que o Senhor me deu uma grande autoridade. E eu fui no rumo daquela mulher e eu falei: toda obra de macumbaria na vida dessa mulher vai sair agora, em nome de Jesus Cristo. E quando eu comecei a pôr a mão na cabeça dela, ela vomitou uma espuma assim de sapo, né? A gente fala espuma de sapo, mas uma baba muito densa, muito esquisita. E ela vomitou aquilo no chão. E aquela obra de macumbaria, eu creio que naquele momento ela foi desfeita. E o marido dela, já expulsei também o demônio dele. E ele já se levantou. E depois que aqueles demônios saíram, foi só bênção, foi só glória a Deus, só aleluia naquela casa. A presença de Deus caiu e Deus conduziu aquele culto. Deus falava para minha mãe assim, ó: lê tal salmo, lê isso, lê aquilo, explica isso, explica aquilo. Deus falava com ela e ao mesmo tempo que falava com ela, também falava comigo, sabe? Foi uma coisa tremenda. Realmente Deus tinha falado com a nossa missionária, que era para nós irmos naquele culto, porque era através de nós que Deus ia fazer algo ali naquele lugar. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito feliz ali, houve conversão de almas ali naquele lugar. Hoje em dia esse casal ainda são um casal evangélico cristão, pregam a palavra de Deus aqui na nossa cidade, muito usados por Deus, sabe? Então assim, foi coisa de Deus mesmo na vida deles. E nós saímos dali maravilhados, contando. E quando nós chegamos lá, que nós fomos contar para nossa missionária, ela falou assim: tá vendo, eu falei para vocês que tudo isso era Deus que estava falando, que era vocês, mas se vocês não fossem, depois vocês iam ver com Deus, né? Então ali naquele momento eu falei: nossa, por que nós estávamos com aquele medo, né? É que nem aquele louvor: se Cristo comigo vai, eu irei. Então, meus irmãos, se Cristo vai conosco, a gente não precisa ter medo. E ali foi tão tremendo aquele culto, meus irmãos, que eu lembro que na casa dela tava batendo portas, ouvia muito barulho no telhado, e eles iam lá ver, não tinha nada. Eu escutava panela cair no chão e não tinha nenhuma panela no chão. Então assim, coisas misteriosas estavam acontecendo mesmo ali naquela casa. Mas daquele dia em diante, aquele lar foi liberto, aquela família foi liberta. Então por isso que eu li essa palavra aqui hoje: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Meus irmãos, o Senhor talvez está bradando no seu coração através desse testemunho, dessa experiência que eu tive, e está dizendo para você: vai, prega o evangelho, não tenha medo, né, de pregar o evangelho aonde quer que você for. Então não tenha medo, porque Deus ele quer te usar, ele quer sim. E se Deus está falando para você, se for Deus que estiver falando com você, você tivesse certeza no seu coração, pode ir sem medo, porque lá ele vai falar como que você vai fazer, como que você vai conduzir. Não tenha medo de demônios. Meus irmãos, nós não podemos ter medo de demônios. Pelo contrário, nós temos a autoridade do Espírito Santo para expulsar esses demônios, a autoridade de Deus, do próprio Deus. E a autoridade, ela está no nome de Jesus Cristo. Então, se você pedir no nome de Jesus Cristo, Deus vai conceder, Deus vai repreender os demônios que estiver na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos, onde quer que estiver. Você tem autoridade de Deus no nome de Jesus Cristo. Então, se Deus te chamou para essa obra, não tenha medo, não duvide. Ah, mas vai que a pessoa manifesta um, manifesta outro. Não importa. O demônio, ele é fraco, ele não tem autoridade sobre as nossas vidas quando nós estamos com a nossa vida no altar e na presença de Deus. Então, se o Senhor te chamou para fazer a obra, faça. E faça com alegria, porque até hoje eu sou muito feliz por essa obra, por esse culto. Esse foi o primeiro culto no lar que a gente dirigiu.
foi muito forte, sabe? Eu senti realmente que Deus estava ali naquele lugar, assim como Ele está aqui agora conosco, né, através desse vídeo. E espero que você tenha gostado dessa experiência, né, que nós tivemos aí do nosso primeiro culto no lar. E se você gostou, não deixe de, né, compartilhar, não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal, porque eu quero estar trazendo mais experiências aqui para você. E não se esqueça de deixar comentários aqui embaixo também. Deixa o seu comentário, comenta para nós. Você já dirigiu algum culto? Você já teve alguma experiência, né, de dirigir culto? Como que foi a sua experiência? Conta aqui pra mim nos comentários, que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas aqui, né? Do que você tem medo no ID? Quando Deus fala ide, o que você tem medo? Você tem medo de pegarem serpentes? Você tem medo de endemoniados? O que limita você? O que já te limitou? Conta pra nós aí nos comentários, que eu tenho certeza que vai ser muito gratificante essa sua participação, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até a próxima, tá bom? Eu tenho muito mais experiências aí, fique ligadinho que logo tem mais um vídeo aí pra vocês. Um grande abraço, a paz do Senhor.